essência do circo para mim? Bom, o circo ele se caracteriza por esse espetáculo onde o homem se apresenta em uma série de exercícios, de habilidades em que o homem supera os limites do seu corpo, né? Os limites, a lei da gravidade, onde o homem sempre está numa posição além, né, da condição, talvez onde os homens brincam de ser deuses, né? Onde os homens brincam saem da sua condição de mortais e ao mesmo tempo o contraponto tem esse personagem que é tão humano, que sempre está recorrendo, sempre está errando, está recorrendo ao erro, que é o palhaço. Então esse espetáculo com super-homens, com homens superando os limites e com esse contraponto que é o palhaço, né, o que leva, né, o profeta de gentileza dizer que o circo é o mundo representado, porque o mundo é redondo, diz ele, e o circo é arredondado. E todo, né, esses exercícios, essas apresentações que ocorrem dentro de um picadeiro, de um círculo mágico, né? A gente começa com o circo moderno, o circo que começa por volta de 1770, eu estava falando que é da junção de dois grupos, de um lado os militares artistas, especialistas no volteio, especialistas da arte equestre, e que descobrem que se galopar em círculo, eles se beneficiam da lei da centrífuga. A lei da centrífuga beneficia o equilíbrio desse cavaleiro. Por um lado, eles, do outro lado, os saltimbancos, que já tem uma tradição na época, uma tradição milenar, que se apresentavam em teatros populares, em praças. Dessa junção desses dois grupos que surge o circo. E os saltimbancos trazem para o circo, para esse novo tipo de espetáculo, duas características fundamentais, que é a transmissão da arte de pai para filho, de geração a geração, e a característica nômade. Com a característica nômade dos saltimbancos, esse tipo de espetáculo que recebe o nome de circo, ele se espalha rapidamente por todo o mundo. Chega ao Brasil no início do século XIX, e aqui, quando começa a viajar, quando começa quando ele chega, deixa eu explicar melhor, ele chega no início do século XIX, ou em grandes companhias, ou como saltimbancos. Alguns ficam, e os que ficam, aí retomamos, quando eles começam a viajar, eles vão incorporando artistas e expressões artísticas regionais. Acontece o que o Timorão, o crítico de música, fala tão bem: o circo internacional vai sendo diluído em criações regionais. Passei todo esse processo para tentar responder tua pergunta, quando você me pede para apontar as principais mudanças ocorridas no circo, que é uma coisa muito difícil. Até o Centro de Memória está ali, você viu, tem uns jovens pesquisadores trabalhando, tentando fazer o levantamento da linha do tempo da história do circo no Brasil. Mas
destacaria, primeiro, essa apropriação das artes brasileiras, regionais, esse abrasileiramento do circo, essa coisa que veio da Europa e que acaba sendo uma coisa nossa, ele se mulatiza, ele se abrasileira. Essa tradição no Brasil, ela vai sendo também mantida através da transmissão oral de pai para filho. Então você aprendia circo quando você era de uma família ou você se agregava àquela família, se agregava àquele grupo. Aí eu estou falando disso para apontar talvez a mudança mais importante que ocorre no circo brasileiro desde a chegada das primeiras famílias, que eu falei que data do início do século XIX, que é o surgimento das escolas de circo. Então, quando o circo passa a ser ensinado em escolas de circo, isso no Brasil ocorre no final da década de 70, exatamente em 78, com a criação da Academia Piolim de Artes Circenses, um sonho antigo da classe. A gente encontra escritos apontando a necessidade da criação de escolas de circo desde a década de 20, do século XX, sendo que nesse momento a escola é pensada muito para os filhos dos circenses. Depois você vai ver o Arrelia na década de 50, buscando criar uma escola de circo, a importância, mostrando a importância disso e buscando apoio, condições junto ao governo. Isso, década de 50, você vai desde a década de 50 que o Arrelia está buscando isso. A partir de 60 você começa a ouvir muito o Piolim. O Piolim é um cara que luta muito pela escola de circo também. Mas só em 78, quando surge a escola Piolim, quando um grupo de professores, de mestres, de velhos artistas circenses, liderados pelo senhor Francisco Colmo, junto com a secretaria, na época era Secretaria de Ciência, Tecnologia e Cultura, quando fundam a primeira Academia Brasileira de Circo. Então, talvez essa foi, eu te citei, o abrasileiramento dessa linguagem, desse circo europeu, que quando chegou ao Brasil era apontado como circo de cavalinhos. Era esse nome que o circo recebia, para você ter ideia da importância do cavalo no circo nessa época. Então você deu o abrasileiramento, né, do circo aqui. E depois essa mudança muito importante que é a criação da escola de circo, quando o que era restrito ao circo familiar passa a ser aberto a outras pessoas. É verdade, o circo, como eu estava dizendo, né, era um conhecimento restrito ao picadeiro. Eu, às vezes, gosto até de falar isso, é como se aquele conhecimento rompesse a barreira do picadeiro, né, e atravessasse a plateia do circo. Eles passam por várias classes, inclusive, passa pelos camarotes e pelas cadeiras da classe média e estoura na geral. Não é à toa que os projetos sociais talvez seja um grande celeiro do circo hoje, mas passa pelo camarote, pelas cadeiras da classe média, estoura na geral e essa onda retorna para o picadeiro. Às vezes essa onda ela vai como escola, como formação, como hobby, como formação, mas
Nessa água, muitos retornam também para o picadeiro. Está entendendo? Se vai para o... E é um fenômeno que até extrapola o picadeiro. Por exemplo, o malabarismo, até tem eu cito que tem é uma onda querendo separar o malabarismo do circo, que acabou de sim, o malabarismo nem precisou das escolas de circo. Através da internet ele se difundiu, se propagou, né? Você também encontra muito circo nos esportes radicais. Isso deve ter uma mudança muito grande na própria sociedade, quando a sociedade se apropria desses conhecimentos. E o circo talvez seja um dos últimos conhecimentos, né? Tem uma frase bonita que o circo é um dos últimos vestígios de um conhecimento antigo, de um conhecimento iniciático, de um conhecimento ancestral. Então, e que agora a sociedade, através das escolas de circo, você vai ver que ele foi, inclusive, para o esporte radical, para a pedagogia, mas nessa onda picadeiro, a plateia volta para o picadeiro. Como tudo na vida tem sua parte boa, tem sua parte ruim. Por exemplo, o Zeame, o cara que escreveu, que teorizou o teatro louco, ele pedia para os conhecimentos do teatro louco não serem passados para uma pessoa que não estava preparada para isso, mesmo se essa pessoa fosse seu filho, porque ele afirma que quando esses conhecimentos, os segredos desses conhecimentos são revelados, o impacto é menor. Eu acho que tudo na vida tem esses dois lados. Tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes, eu tenho amigos, por exemplo, o pessoal do JR Malabares, são pessoas que eu admiro muito, a Paula, o Júnior, mas de onde eu venho, por exemplo, eu venho de uma escola de circo com professores muito rígidos. O meu professor, ele me ensinava truque dia a dia, conforme eu ia mostrando que aquilo eu ia abraçar para a minha vida, senão ele não passaria aquilo. E quando cada aparelho que ele me fazia, ele fazia assim em sigilo total. E era um merecimento que eu tinha, então ele me ensinava como fazer a clave, como fazer a caçapa, como fazer as argolas. Era um segredo que eu tive que conquistar. Então hoje, quando eu vejo lojas vendendo malabarismo, eu fico pensando no meu mestre, que ele ia ficar muito chateado. Muitas artes, né? Muitas artes no circo, da acrobacia ao equilibrismo, à magia, passando pelo trapézio, o impacto do circo, ver o circo, eu acho que a humanidade sempre vai querer. E não é uma questão só de acesso, nada substitui a presença, o estar ao vivo. Acho que o circo interno não tem, e reúne artes, muitos conhecimentos da humanidade. Quando é bom, tem uma diferença
também não tenho muita, porque... Mas eu fico, porque quando é bom, não tem muita diferença. Sim, a moçada hoje, a nova geração vem buscando uma forma de se expressar diferente da que ocorreu no Picadeiro. Até o próprio, existem pessoas, eu acabei de ver o Ciplume, onde eles assumem o palco italiano, onde eles assumem a caixa preta, diferentemente do Picadeiro, que não é a caixa preta, não tem essa distância. Eu não consigo ainda compreender muitas as diferenças, conceituar tão claramente o que é a nova forma de expressão do circo e a antiga, eu não sei te dizer. O último que eu vi, por exemplo, o último que teve aqui, a coisa do teatro são números, são números. Tinha a primeira parte com um teatro sofrível, pior do teatro infantil que a gente tem, estava ali. Então, no começo era bem, mas depois que vieram os números, tinha a maca russa, tinha aquela cama elástica lateral, a técnica, o número, a superação, né? Isso é circo, seja do tradicional, ou seja, eu não vejo, por exemplo, o último espetáculo, concretamente, que eu vi do Circo du Soleil, eu achei que era bem separado o que era teatro e o que era circo. E achei muito ruim a qualidade teatral, muito ruim. E a qualidade dos números circense, a qualidade técnica, me arrebatou. Né? Se a gente for pegar no circo antigamente, no circo teatro brasileiro, que a primeira parte era circo, a segunda circo teatro, talvez aí houve uma inversão, analisando nesse sentido o último espetáculo do Soleil e o circo teatro brasileiro, porque no Soleil eu vi a primeira parte uma abertura teatral, depois os números. Aqui a gente tinha a parte de números, depois a parte teatral. Eu acredito que deve ter tido montagens bem superiores do que a que eu vi no Soleil. Já o Plume que eu vi, agora ele tem ele é mais sofisticado, mas acabamos nos números. Eu ainda não consigo entender muito bem o que o circo novo europeu fala de um intérprete circense, que não é um virtuoso, mas que domina várias linguagens. Para mim, tudo bem, ele pode fazer um monte de números, mas eu vou para ver um virtuoso, um grande artista, um artista, né? Porque às vezes a virtuosa você vê no Malabares, o cara joga 10 claves, mas o cara não joga, não é artista. Então, o virtuoso no circo, ele passa também pelo teatral, pela apresentação. Audácia. Audácia. E aí o palhaço nos lembra, sem se levar a sério demais.